Muito bom dia, queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a sua vida e também com o seu coração. Lá no Salmo de número 24, a partir do verso 7, o salmista diz: abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém. A partir do próximo domingo, a gente inicia aquilo que conhecemos como Advento. O Advento é esse período de preparação para a celebração do Natal. E o domingo que antecede o período de Advento, nós celebramos a majestade de Jesus, ou chamado Cristo o Rei. E estamos reunidos para celebrarmos o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas e sobre os nossos corações. Quero te convidar a se colocar em pé e juntos vamos buscar a presença de Jesus Cristo em oração. Te adoramos, Jesus, na beleza da tua santidade. Tu reinas para sempre sobre todas as coisas. Tu és Rei. E diante do teu trono, diante da tua soberania, nós nos prostramos, nos colocamos diante de ti, reconhecendo que tu reinas sobre tudo e todos. Recebe nosso louvor, recebe nossa adoração, os nossos corações e as nossas vidas diante de ti, em nome de Jesus. Amém. Juntos vamos cantar, adorando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
vivermos essa certeza de que temos alguém que segura firme nas nossas mãos. E é tão firme que a palavra de Deus fala de Jesus como a rocha. Ele é o nosso fundamento, Ele é a nossa segurança, e nele você pode descansar. E nesse momento nós queremos orar por você, que está passando por lutas, vales, dificuldades, né, desafios na vida pessoal, espiritual, nos relacionamentos. Talvez você esteja passando por alguma enfermidade, ou alguém muito próximo a você. E nós queremos orar com você. Você pode vir à frente e juntos vamos buscar a presença de Deus em oração. Oremos, igreja. Senhor Deus, ó Pai, entregamos, ó Deus, este momento diante de Ti, clamando ao Senhor pela Tua presença em nossas vidas, pela Tua presença, Senhor, dentro da nossa casa. Colocamos, Senhor, as necessidades de cada um aqui apresentadas, ó Pai. Aqueles que vêm aqui à frente, Senhor, se dispondo, Senhor, a Te buscar uma bênção, buscar uma cura, Senhor. Momentos, ó Deus, de dificuldade, que o Senhor conhece, Senhor, cada coração, cada pensamento aqui, Senhor, os sentimentos de cada um. Que o Senhor ampare, sustente, ó Deus, que o Senhor abrace, levante, Senhor, os Teus filhos, as Tuas filhas aqui, ó Pai. Derrama sobre essas vidas a Tua bênção, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Abençoados, a gente reparte essa bênção, acolhendo quem está pertinho da gente, com um abraço fraterno, a saudação da paz, palavras de bênção, para fortalecer a fé, a esperança e o coração uns dos outros. Depois de alguns abraços, você pode se assentar. Oi, eu sou a Malu e tá começando o vídeo de avisos. Olá pessoal, nós já demos início à nossa campanha de Natal. Esse ano o alvo são 300 kits de chocotones e caixas de bombons. As organizações assistidas serão Amor é Vida, Rede Refúgio, famílias assistidas pela igreja e os funcionários do Lar de Betânia. A campanha vai até o dia 10 de dezembro e você pode entregar as doações durante os cultos no domingo ou durante a semana na secretaria da igreja. Contamos com todos vocês. No dia 7 de dezembro, às 15 horas, aqui no salão da igreja, vai acontecer o Valeu 2024 da Rede Maturidade. Para você que deseja participar, os ingressos são limitados, eles custam R$30 e estarão disponíveis na secretaria da igreja ou aos domingos, antes e após os cultos. No dia 30 de novembro, vamos ter a Costela Fogo de Chão, lá no Espaço Shalom, e toda a renda será revertida para lá. Já convida toda a sua família, vocês não podem ficar de fora. O valor para adulto está R$50 e o valor para criança de 7 a 12 anos está R$25. E para o segundo e terceiro lote terá um aumento de R$5 para cada lote. Então anota aí, dia 30 de novembro, sábado, no meio-dia às 3 da tarde, lá no Shalom. Te esperamos lá. É muito importante você ficar atento aos avisos sobre a Costela Fogo de Chão que vai ter no próximo sábado. Já estamos no segundo lote, tá?
Então, não deixa para a última hora. Garanta seu ingresso, garanta sua participação, que facilita para você e para todo mundo, tá joia? Ser igreja e ser comunidade é repartir privilégios e responsabilidades. E a gente faz isso de várias formas no dia a dia, e uma delas é através da contribuição. É um privilégio ser parceiro daquilo que Deus está fazendo no mundo. Quando a gente vê, por exemplo, movimentos como o da campanha de Natal, né? Um gesto simples, um chocotone, né? Não pode panetone, porque a maioria é criança, e as crianças já têm dificuldade de comer fruta normal, fruta cristalizada, então então tem que ser chocotone para as crianças, né? Um chocotone e uma caixa de bombom. É um gesto tão simples e que traz significado, relevância, né? Abençoa a vida de tanta gente com uma decisão simples que a gente toma, né? E quando você contribui com essa comunidade é a mesma coisa. A gente costuma dizer que quando a gente fala sobre contribuição aqui, não é sobre valor, é sobre disposição do coração. É sobre compromisso, é sobre experimentar fidelidade, é sobre gratidão, né? É sobre ser parte desse mover de Deus na história, no mundo e também na vida das pessoas. Você que já tem feito isso, que seu coração seja cheio dessa alegria, né? De participar daquilo que Deus fez, tem feito e vai continuar fazendo na história. Ontem nós tivemos a celebração das células aqui e a gente estava compartilhando isso, né? Às vezes na vida e na jornada espiritual a gente desanima, cansa, desgasta com alguma coisa, a gente pensa em desistir, às vezes a gente até desiste de algumas coisas, e é muito ruim quando isso acontece. No entanto, quando a gente faz isso, Deus continua fazendo e as coisas continuam acontecendo. Quem perde somos nós, né? A gente que sai perdendo nisso tudo, né? Então, que tal experimentar e participar daquilo que Deus está fazendo? Quando a gente vê o testemunho dos missionários, quando a gente vê ações como o da Rede Refúgio, as ações da diaconia, é Deus se movendo na história, por meio de gestos, palavras, ações, né? E a gente participar disso é algo muito bom. Então eu quero te convidar a ficar em pé e nós vamos orar, consagrando as nossas vidas, consagrando toda a missão, né, e todas as ações promovidas por essa igreja, e dedicando a Deus nossos corações em adoração, consagrando os nossos dízimos e ofertas. Reconhecemos, ó Deus, a Tua grandeza, reconhecemos também a Tua soberania em nossas vidas, ó Pai. Somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem nos dado, por cada oportunidade que o Senhor oferece para nós, seja ela de que origem, de que ordem for, vindo das Tuas mãos, não temos dúvida que é coisa boa, que é coisa do Teu coração para nós, ó Pai. E nós queremos Te agradecer nessa hora, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem sustentado essa igreja, o Senhor tem sustentado cada irmão, cada irmã aqui, e mais do que o sustento, Pai, material, financeiro, o Senhor tem nos sustentado espiritualmente. Nós agradecemos por isso, ó Deus. E eu sei que o Senhor se importa mais com o nosso coração, com o que nós pensamos, e isso é muito bom a gente saber disso. Nós sabemos que essa igreja vai continuar, nós sabemos que a sua obra vai continuar, mas o que o Senhor deseja é a nossa fidelidade para contigo, e nós temos cumprido isso, ó Pai. Por isso nós te agradecemos, te pedimos que continue a nos abençoar, continue a nos abrir portas, ó Deus, para trabalhos, ó Deus, portas para oportunidades de empreendermos. Nós sabemos que o brasileiro é um empreendedor nato, ó Deus, muitas vezes por necessidade, mas nós sabemos que independente de tudo isso, se o fizermos junto com o Senhor, é certeza de sucesso, é certeza de que o Senhor estará nos abençoando. E é assim que nós oramos nessa hora, agradecidos, Pai. Amém. Enquanto cantamos, você pode trazer à frente com um envelope, ou você pode fazer através de uma transferência a sua contribuição.
Amém. A igreja pode se sentar. Nós seguimos nessa série de mensagens, começou no início do mês, vai até a semana que vem, chamada Atitudes que Transformam. E a gente está falando de alguns votos, alguns compromissos que a gente pode decidir assumir na caminhada cristã, na vida de discipulado com Jesus. E são compromissos, votos que nos auxiliam na jornada, no amadurecimento, no crescimento, né? São votos desafiadores. Então a gente começou como trate seriamente com o pecado, primeiro voto, né? Depois, semana retrasada, não seja dono de coisa alguma. Semana passada, não se defenda, né? A gente vai ficando indefeso, né? A gente já não pode ter nada, não é isso exatamente, né? Mas a gente não pode ser dono de coisa alguma, não pode se defender. A gente vai ficando meio indefeso, né? Vai se sentindo meio acuado. Mas são votos que quem ouviu as mensagens, se você não ouviu, procura lá no YouTube para você ouvir, entender e decidir se você quer assumir esse compromisso, né? Esses votos para a sua vida. Na semana passada, enquanto o Cleiton falava sobre não se defender, sobre a incapacidade da gente de se defender adequadamente, né? Ele usou até uma expressão que é como encontrar uma pena num jardim e depois sair caçando pássaro, né? Essa ideia da gente se defender, defender a nossa reputação é uma ideia meio impossível. Eu me lembrei de uma cena da mitologia grega. A mitologia fala dos 12 trabalhos de Hércules. Talvez você conheça, eu conheci por causa do Monteiro Lobato e o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Que a Narizinho e a Emília vão lá ajudar o Hércules a resolver os problemas dele. Mas a mitologia fala desses trabalhos que o Hércules precisou fazer por um motivo que não vem ao caso. E um desses trabalhos, o segundo trabalho, foi derrotar a Hidra de Lerna. A Hidra é uma espécie de serpente, dragão, né, parente dos dragões, das serpentes, e que ela tinha muitas cabeças. Alguns falavam 7, outros 9, outros 100 cabeças, mas a maioria dizia 7 cabeças. E aí ele tinha que derrotar essa Hidra. Só que tinha um problema, toda vez que cortava uma cabeça, nasciam 2. E aí ele teve que precisar de uma ajuda de um amigo lá, e ele cortava a cabeça e cauterizava a cabeça para não nascer outra. Só que tinha uma cabeça que era imortal. Então não bastava, não tinha nem como matar. Então ele teve que cortar essa cabeça, enterrou num pântano, colocou uma pedra em cima, está lá até hoje, né? Se a gente for falar que acredita, está lá, porque é imortal. Ele só colocou a pedra lá e ficou ali. E essa ideia de se defender é parecido com isso, né? A gente tenta se defender, corta uma cabeça, nascem 2, né? Tentar conter. Inclusive, continuando, né? Vocês conhecem a Agatha Christie, uma escritora de ação, policial, suspense. E o detetive principal dela era o Hercule Poirot. Hércules, né? Hércules Poirot. E aí ela escreveu um livro que chama Os Trabalhos de Hércules. Ou os 12 trabalhos, que conta que ele vai se aposentar e ele decide pegar mais 12 casos. E mais casos significativos, cada um representando um dos trabalhos do Hércules da mitologia grega. E o caso que ele escolheu, representando a Hidra de Lerna, foi uma fofoca. Foi conter uma fofoca. Tinha uma fofoca e aí ele foi chamado para conter essa fofoca. Então ele comparou a Hidra de Lerna, esse que você corta uma cabeça e nascem 2, com uma fofoca, né? A gente já viu semana passada que não dá para se defender, né? Ou melhor, a gente pode escolher não se defender, né? Mas e se a gente for a Hidra de Lerna? E se a gente for esse ser venenoso de quem as pessoas precisam se defender? O voto de hoje, o voto que nós vamos conversar hoje, é um convite à não agressão. Semana passada a gente falou, não se defenda quando você for agredido, né? Hoje não agrida. O voto é, nunca passe adiante algo que prejudique alguém. Nunca passe adiante algo
que prejudique alguém. É muito significativo a Agatha Christie ter escolhido a fofoca para representar a Hidra de Lerna, né? O que é a fofoca? Esse passar para frente informações, histórias dos nossos irmãos. Tem muitos estudos da sociologia, da antropologia, da psicologia sobre a fofoca, sobre por que fofoca. Alguns falam que a gente começou a fofocar quando a gente dominou o fogo. Então, a gente tinha que dormir 6 horas da tarde, agora não tem mais. Está lá em volta da fogueira, o que nós vamos fazer? Vamos falar dos outros, né? O tédio. Muitas pesquisas falam que o tédio leva à fofoca. O tédio, não ter o que fazer, ou aliviar a ansiedade. Sabe quando você está perto de alguém, fica aquele silêncio assim, e aí ninguém sabe o que dizer. Aí sempre tem alguém que fala: você viu que o irmão tal? Você ficou sabendo que o fulano? É esse alívio de ansiedade, é uma maneira de aliviar a ansiedade. Também tem a questão da inveja. As pessoas fofocam porque elas sentem inveja, porque elas querem ser como os outros, ou querem o que o outro tem. E a maioria das vezes isso é inconsciente. É um ato inconsciente, esse sentimento de eu tenho inveja, então eu vou fofocar, vou espalhar uma história, né? As pesquisas mostram que é inconsciente, que a pessoa não percebe que ela está com aquele sentimento, e aí na hora de lidar com isso, ela fala uma história do outro, que denigre de alguma maneira a imagem do outro, porque ao denigrir o outro abaixa, ela sente que subiu um pouquinho, né, na escala aí da reputação das pessoas. E a fofoca tem esse aspecto social, de lidar com a inveja, ser uma maneira da gente lidar com rejeições, da gente se sentir rejeitado, e aí a gente fofoca, denigre a imagem do outro, né? A fofoca, muito comum no ambiente de trabalho, tem a ver com a competição. Essa coisa de quando eu fofoco e denigro a imagem do outro, ele fica um pouquinho pior do que eu, né? Então, a fofoca ela gera subgrupos, facções. Se a gente lê em Provérbios, é isso que fala, o que semeia brigas, ele separa irmãos, é um fogo devorador, né? Causa intriga. A fofoca tem esses aspectos, né? E a fofoca também está muito ligada à baixa autoestima. Eu li uma pesquisa de uma faculdade, uma universidade da Califórnia, em Riverside, essa pesquisa, que fala que a autoestima e a fofoca são, como que é? Autoestima e, é isso mesmo, e a fofoca são grandezas inversamente proporcionais. Então, quanto menor a autoestima, mais fofoca. E quanto melhor a autoestima, menos fofoca, menos falar dos outros, né? Porque tem essa relação de quando eu denigro a imagem, eu me sinto melhor comigo mesmo, né? Mas eu não estou aqui para falar o que a psicologia fala sobre a fofoca, né? Eu estou aqui para propor um voto para a nossa caminhada cristã, para o nosso discipulado com Jesus, que nos leve ao amadurecimento. Isso de falar dos outros irmãos e agredir, isso é uma agressão. A fofoca é uma agressão, é uma forma de agredir. Inconsciente ou não, nós vamos falar sobre isso, mas é uma forma de agredir, né? O voto nunca passe adiante algo que prejudique alguém, é um voto, um convite de não agressão. Então nós vamos olhar para a primeira agressão entre irmãos registrada nas Escrituras. Está lá em Gênesis capítulo 4, se você quiser abrir comigo. Nós vamos ler Gênesis capítulo 4, eu vou ler do 1 ao 11. Aqui nós temos todos os ingredientes praticamente que levam a uma boa fofoca. Vamos lá. Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 1. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um homem. Voltou a dar à luz, então, dessa vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho.
O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas, se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você e expulso da terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Pai nosso, nessa manhã as palavras são minhas, mas que as verdades sejam tuas. Ilumina os nossos corações e as nossas mentes a partir da tua palavra. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Aqui a gente tem todos os ingredientes de uma situação em que leva à agressão ao próximo, né? A fofocar, a falar, a passar uma informação que prejudique alguém, a querer prejudicar alguém. Então, primeiro nós temos a questão do irmão mais novo, mais velho aqui, né? Então, se a gente lê aqui, o Caim nasce, tem até uma historinha o nome dele, né? Nossa, Caim significa adquirir no hebraico. Então, com auxílio do Senhor, adquirir um filho homem. É isso que ela fala, por isso que ela chama ele de Caim. Tem até uma historinha. O Abel, você lê aí e fala assim, o Abel, e aí tinha o Abel. O Abel nasceu lá. Então ele era o mais novo, então talvez tinha essa coisa assim do Caim ser o irmão mais velho, o primogênito, ou talvez o primeiro homem, né? Aqui não fala se, não exclui a possibilidade de ter outras mulheres já ter nascido, né? Foi o primeiro homem. Então pode ter essa questão do mais velho, do mais novo aqui também. Também tem uma questão de estilos de vida diferentes. Então o texto fala que o Caim foi cultivar o solo e o Abel foi ser pastor. Isso aqui é um velho dilema da antiguidade entre estilos de vida, o pastor nômade e o fazendeiro que fica, se instala e vai cuidar da terra e tal. Então, quando a gente se encontra ou se convive com pessoas que têm estilos de vida diferentes do nosso, escolhas diferentes da nossa, já vai se formando assim um caminho, uma possibilidade da gente querer achar, o estilo de vida dele é pior do que o meu é melhor do que o dele, né? Já vai se formando isso. Também, depois, né, o texto fala que eles tinham esse estilo de vida diferente, e aí um dia fala assim: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Eles foram cultuar a Deus. Isso aqui é um momento de culto, e cada um foi cultuar do seu jeito, né? Então você tem o Abel trazendo, o texto fala, as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Então claramente tem uma questão assim, das primícias, da escolha, aquilo foi significativo para o Abel, né? E você tem o Caim falando, ele trouxe do fruto da terra. Então não fala se era o melhor, se não era, se era do que estava sobrando, se não era, não fala, o texto não fala, a gente não pode colocar isso, mas fala da oferta do Abel, que era algo significativo, né? Então a gente tem a diferença no culto, né? Então, e esse ambiente religioso é o ambiente de falar mal dos irmãos, é o ambiente de fofoca. E eu não estou falando da igreja aqui, eu estou falando desde os tempos de Jesus. Os fariseus faziam o que de Jesus? Eles fofocavam, falavam de Jesus, esse aí ele expulsa demônio é porque ele está com o Beelzebul, né? Esse aí ele é beberrão, ele é glutão. Jesus tinha uma fama, rolava fofoca, né? O ambiente religioso, o religioso, ele tem por todo
essa motivação da fofoca, da inveja, da comparação, da competição, ele tem esse impulso de fofocar, de passar informações, contar histórias que prejudiquem outras pessoas. A inveja, né? As ofertas em si, não tem nenhuma diferença que a gente possa falar assim, Deus rejeitou porque a oferta de um foi melhor que o outro. Alguns diziam que a oferta de Abel tinha sangue, então por isso que Deus aceitou. Mas não tem nada que leve a gente a crer nesse caso aqui. Até porque a resposta, o que se vem na sequência é... o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. A questão não era a oferta, era a pessoa, era o coração, era a intenção do coração. Se a gente for lá em Hebreus 11, fala que a oferta de Caim foi aceita pela fé, porque ele ofertou com fé, então aquilo era significativo, né? Então, a oferta em si, o que foi, não influenciou aqui, era o que estava no coração. E aí mais uma questão aqui, né, que gera esse desejo de agredir os nossos irmãos, agredir as pessoas que estão perto da gente. O sentimento de rejeição, óbvio que ele foi rejeitado, a oferta dele não foi aceitada, ele aceita, ele não foi aceito, né? E esse sentimento de rejeição. Me impressiona que Deus olha para ele e não fala assim, não dá bronca nele, por ele ter ficado furioso, por ele ter reagido daquela maneira. Essa não é a questão. Deus não entende por que você ficou desse jeito. Só porque não aceitei a sua oferta? Deus fala assim, por que você está nervoso? Tem motivo para isso? Tem motivo a sua ira, né? Essa pergunta às vezes se repete algumas vezes nas escrituras. Tem motivo para você ficar nervoso? Para você ficar chateado? Se sentir rejeitado? O que Deus está preocupado? O que o Caim vai fazer com isso? Se você não for, aí continua o texto, se você não agir direito, você não vai ser aceito? Agora, se você não agir direito, o pecado está prontinho para dominar você, mas você precisa dominar ele. Então, quando a gente, para a nossa situação aqui, quando a gente ouve a história de alguém, a gente vê alguma coisa do nosso irmão que a gente não concorda, ou que fere os nossos ouvidos, sabe quando você ouve alguma coisa e você faz assim, nossa, mas aconteceu isso, ele fez isso, ele falou isso, essa pessoa, foi isso mesmo que aconteceu, está nessa situação, e a gente faz assim, Deus está perguntando, o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com essa informação? É isso que Deus está preocupado. O que nós vamos fazer com a informação, com a história, com o que a gente sabe ou o que a gente sente com relação aos nossos irmãos? Então, se você agir bem, você vai ser aceito. O seu problema é rejeição, é só você agir bem. Mas ele já estava com o coração disposto a fazer o mal, ou mal disposto. Até essa figura que Deus usa, o pecado jaz à porta. Saiba que o pecado o ameaça à porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. É a ideia de um leão que está rondando ali o coração dele, prontinho para uma brecha e lá em nhaque. O que a gente faz com as coisas que a gente sabe, com as histórias que a gente ouve, com as confissões que a gente recebe dos nossos irmãos? Isso é muito sério. Um irmão confessa alguma coisa para a gente, confessa um pecado, confessa uma dificuldade, e a gente usa isso contra ele. Às vezes na cara mesmo, assim, né? Uma vez eu comentei num ambiente ali no seminário, eu fiz um comentário, falei assim, nossa, às vezes eu me acho uma pessoa muito competitiva. Mas eu estava falando de jogo, assim, de jogar coisa assim, né? Rapaz, teve um menino lá que ficou um ano inteiro, eu não podia erguer a mão, ele falava assim, nossa, como você é competitivo, cara, tinha nada a ver, mas ele pegou aquela confissão ali e usou como uma arma para ficar me cutucando lá, ficar me incomodando, né? Às vezes a gente faz isso com as coisas que a gente ouve dos nossos irmãos, ou faz pior, a gente passa adiante.
Sabe aqueles irmãos que vão fazendo visita de casa em casa, e aí sai da primeira, já conta na segunda o que ouviu na primeira, e aí conta na terceira o que o outro falou da segunda, que falou de ouviu para a primeira, e aí o negócio vai aumentando? Eu não vou nem pedir para você levantar a mão aqui se você já foi alvo de fofoca no ambiente religioso. Eu já fui. Talvez essa semana. Porque isso é algo que acontece. É um impulso que está no coração das pessoas, mas que a Bíblia fala que a gente precisa dominar, a gente precisa agir bem. Quando nós sentimos alguma coisa dos nossos irmãos, Deus está perguntando: o que você vai fazer com isso? O Caim resolveu matar o Abel, fez uma emboscada, vamos para o campo, chegou lá, matou o Abel. Muitos decidem fazer isso com as pessoas, matar as pessoas. E não é uma comparação exagerada o assassinato, né? Jesus falou que se odiar, já matou. E João fala, o que odeia é homicida. Muitas pessoas escolhem por matar. Muitas pessoas escolhem por prejudicar. Por passar informações verdadeiras ou mentirosas que vão prejudicar outra pessoa. Muitos de nós escolhemos esse caminho, o caminho do Caim. E João vai dizer, o que nós ouvimos desde o princípio, que nós amemos uns aos outros, nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que era do maligno, que era do diabo e matou o seu irmão. João 3, 11 e 12. 1 João 3, 11 e 12. Muitos de nós escolhemos esse caminho. Outros falam assim, eu nunca quis prejudicar alguém, ou eu não faço isso, querer matar, odiar alguém, passar uma história para frente por ódio, para prejudicar. Mas aí quando a gente lê a sequência do texto, então fala que que o Caim matou o Abel, e aí o Caim foi para o culto, cara de pau. Na sequência fala assim, que Deus estava falando com ele. O Caim foi para o culto, matou o irmão e foi para o culto. Não fala se ele levou alguma oferta, mas ele foi diante de Deus, para conversar com Deus. E quando ele chega no culto, o que ele ouve? Que pergunta que ele ouve? Onde está o teu irmão Abel? Essa é a pergunta que todos nós ouvimos quando nós vamos para o culto. Onde está o teu irmão? Falou mal do Cleiton? Vai ouvir de Deus. Onde está o teu irmão Cleiton? Ah, veio orar? Que bom. Nossa, muito legal que você vai orar agora. Cadê o teu irmão Cleiton? Cadê? E aí põe o nome aí de quem você andou falando mal, espalhando história. Nós vamos ouvir essa pergunta de Deus. Quando nós nos achegamos de Deus para orar, para adorar, para cultuar, nós vamos ouvir, cadê o teu irmão que você estava falando mal? Como é que você tem tratado as pessoas que estão perto de você? É uma questão séria, nós vamos ouvir isso de Deus. Jesus nos ensinou, perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos? Aí fica nessa discussão, o que acontece primeiro, se é condicional, se não é, mas o que acontece é que os dois estão ali, perdoar e ser perdoado. É o nosso relacionamento com Deus e com os nossos irmãos. O que nós vamos fazer com isso? Tem gente que fala assim, mas eu nunca prejudiquei abertamente alguém, ou quis prejudicar ao passar uma informação para frente. Mas também não pensou que isso podia prejudicar. É igual dirigir embriagado ou dirigir em alta velocidade. Ah, atropelou, causou um acidente. Assumiu o risco, não quis. Quis sim, assumiu o risco. Você não acelerou, você não pisou no pedal, você não bebeu e pegou no volante. Você quis, você assumiu o risco. Quando nós passamos uma informação, uma história que pode prejudicar alguém para frente, nós assumimos o risco de ferir alguém, de prejudicar. Quer dizer que a gente não refletiu antes. Quer dizer que a gente está respondendo igual o Caim. Ué, por acaso eu sou cuidador do meu irmão? Eu tenho lá alguma coisa com ele? Tipo assim, falei, se prejudicou, não foi minha intenção, bola para frente. Mas a questão é que a gente é guardador dos nossos irmãos. A questão é que nós somos responsáveis pelos nossos irmãos. Se você ler o Novo Testamento, você vai ver que nós somos responsáveis sim,
pelas pessoas que estão perto da gente. A gente fala as coisas. Essa semana a Jéssica falou um negócio, a gente conversando sobre isso, né? Ela falou que a fofoca, ela despersonaliza as pessoas. A gente passa informação para frente, a pessoa não está presente, né? A gente despersonaliza, a gente não pensa que aquele irmão do trabalho, que nós estamos falando mal dele, que quer ver ele demitido, que aquele irmão tem família, tem filho, tem conta, fica doente também, e está mal também, ou está bem. A fofoca, ela despersonaliza as pessoas. A gente não deixa de pensar, não tem nada com o meu irmão. A gente responde igual o Caim. Por isso que nós somos chamados, esse voto, não passe adiante algo que prejudique alguém, é um convite à não agressão. É um convite a nós considerarmos os nossos irmãos como se nós fôssemos responsáveis por eles. O livro do Tozer fala assim, quando você ouvir a história de um irmão, pega essa história na mão, vai lá no fundo do quintal do seu coração, acha um pedacinho de terra fofa, faz um buraco, enterra ali e fala assim, aqui jaz a história do meu irmão, Deus vai cuidar dela. É isso que nós somos chamados a fazer. Aí você vai falar, mas eu compartilho para pedir oração. Ora em casa, como diria minha avó, cara pálida. Ora em casa. Eu estou compartilhando porque eu estou preocupado. E não foi falar com a pessoa, foi falar com um terceiro? Porque ele não ia gostar de eu falar com ele. Se ele não ia gostar de falar com ele, o que ele vai achar quando ficar sabendo que você falou com o outro? E aí vai piorando, não adianta a gente ficar no casuísmo aqui, e nessa situação e naquele. A questão é que a gente precisa ouvir o nosso coração, a pergunta de Deus, por que você está desse jeito? Por que você está falando isso? Por que você está com esse impulso de agredir, de falar mal, de passar essa história para frente? O que é que está no seu coração? A gente precisa olhar para dentro e responder essa pergunta, senão a gente vai ser presa fácil do pecado que fica rondando o nosso coração. E aí a gente vai se tornar como esse leão aí que fica rondando o nosso coração. Sede de sangue, sede de ver as pessoas sendo feridas, sendo agredidas. Por mais que isso seja inconsciente, o que é pior. Agora você sabe que você tem que olhar para dentro e tem que sondar o seu coração. Esses dias eu ouvi um negócio, né, que Deus abriu a boca do jumento lá para ele falar o que ele devia, né? Da mula para falar, mula e jumento, né? Para falar o que devia, né? Parece que algumas mulas entenderam errado e continuam falando, mas falando o que não deve, mula o animal, né? O equino, estou dizendo. Continua falando o que não deve. Mas nós somos chamados para falar aquilo que Deus pediu para a gente falar. E é sério, parece que não, mas Jesus falou isso no Novo Testamento. O homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro, do coração. O homem mau tira coisas más do seu tesouro. E aí ele continua. No dia do juízo, todo mundo vai ter que prestar conta de toda a palavra inútil que foi dita. Então nós precisamos domar esse leão que está rondando o nosso coração. Esse leão que causa dissensão, que causa facção, que causa briga entre irmãos, que causa insatisfação. Nós precisamos domar esse leão. E a notícia boa é que, do jeito que Deus abriu a boca da mula para falar, Deus fechou a boca do leão lá na cova do Daniel para não fazer o que não devia. Deus é capaz de fechar a boca desse leão que está rondando o nosso coração. Se o pecado jaz à porta, Apocalipse vai dizer que Jesus está à porta. Batendo, falando, se alguém abrir, nós vamos entrar e vamos comer junto, nós vamos nos relacionar. Jesus está à porta do seu coração. Parece pesado falar isso de fofoca, mas é essa a questão. A questão é a falta de amor entre os irmãos. Jesus está à porta.
pronto para acalmar esse leão no nosso coração, pronto para nos ajudar a crescermos, sermos maduros. E esse voto, não passar adiante nada que prejudique alguém, é um bom caminho para fazer isso. Se o sangue de Abel clama, Hebreus vai dizer que o sangue de Jesus é mais eloquente que o do Abel. Hebreus 12, 24. O sangue de Jesus é mais eloquente do que o de Abel. Jesus se colocou no lugar do agredido. Toda vez que a gente quiser falar mal de alguém, passar adiante uma história, a gente tem que lembrar que Jesus se colocou no lugar dessa pessoa, dos agredidos, do humilhado, do difamado, do que foi perseguido. Convido você a fazer esse voto. Vou te falar que depois que eu comecei a pensar, tive contato com esse livro, já faz mais de um ano, eu percebi o quanto eu falava das pessoas. A gente não percebe. Mas se você fizer esse voto, e minha oração é que durante essa semana, ao pensar sobre o que você ouviu aqui hoje, sobre esse voto, não passe adiante nada que prejudique alguém. Deus te mostra o quanto a gente fala das pessoas. Tem uma outra pesquisa que eu não citei que fala que a gente passa 50 minutos por dia fofocando, todo dia. É 52, eu arredondei para baixo, porque eu achei 52 muito específico, né? Quase uma hora todo dia fofocando. Que Deus possa tocar o seu coração. Isso é uma questão séria. Você sabia que fofoca dá disciplina? Está na Constituição da igreja? Fofoca dá disciplina porque fere a unidade, fere a paz do corpo de Cristo, causa dissensão, causa facções, causa brigas, divisões de igrejas. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Onde está o teu irmão? Que lugar os seus relacionamentos, os seus irmãos ocupam na sua vida? Você pensa antes de falar deles? Coloca isso diante de Deus. Coloca o que Deus falou com você nessa manhã. Pai nosso, é tão fácil a gente achar que fofoca é um assunto secundário. Mas que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir ao amadurecimento e ao entendimento das motivações, do que nos leva a falar de outros irmãos. Aplaca, Senhor, esse desejo de agressão que está dentro de nós. Essa violência contra as pessoas que estão perto da gente. Às vezes passiva. Então a gente não fala direto, mas a gente passa para frente. A gente assassina reputações. A gente difama. Senhor, tem misericórdia de nós. Que nós não sejamos aqueles que envenenam, aqueles que ferem, aqueles que matam com a língua, com a palavra. Mas que nós sejamos guardadores dos nossos irmãos, guardadores da unidade, guardadores da paz, da união, da comunhão do corpo de Cristo. Nos ajuda nessa tarefa tão difícil, Senhor, tão cotidiana, tão corriqueira, mas tão importante, tão profunda e tão complexa também. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Aguenta coração, hein? Nossa. A gente ouve esses votos e eles soam tão irreais, tão distantes. E deveria ser algo tão comum para a gente. É um desafio, é um enorme desafio. Nós vamos responder corajosamente,
por causa da graça e por causa da salvação em Cristo Jesus. E vamos fazer isso cantando. O refrão desse hino diz assim: ó feliz, bem feliz, o dia em que me satisfiz. Está falando do dia em que somos alcançados pela graça. Jesus me ensina a vigiar e confiado nele a orar. Sim, feliz, muito feliz, eu em Jesus me satisfiz. Bom, que a gente possa aprender, especialmente nessa semana, né? Aprender com Jesus a vigiar e a orar. Para a gente poder cumprir esse voto, que é desafiador. Vamos ficar em pé e vamos cantar. Você recebeu a tagzinha com o voto. Vê o que você vai fazer com ela. Você vai rasgar e jogar no lixo?
mas eu acho que você deveria colocar num lugar bem visível, né? Para lembrar sempre, nos alertar sempre. Isso tem a ver com vigiar, né? Isso vai te ajudar a vigiar, a observar. Tem o hino que a gente canta, né? Crer e observar tudo quanto ordenar. É esse exercício. E se você tiver liberdade de compartilhar isso com alguém, não faz isso aleatoriamente, não. Você vai causar mais confusão do que vai ajudar as pessoas, né? Mas alguém que você tenha liberdade, fala, olha, eu acho que é algo que a gente deveria buscar juntos. É algo que você deveria orar e buscar isso em Deus. E deixa Deus cuidar, tá? Queridos irmãos e irmãs, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o Pai, que o consolo e que a comunhão do Espírito seja sobre a sua vida, abençoe você e abençoe sua família, hoje e para todo sempre. Amém. Assentados, vamos ouvir ao pós-lúdio.